Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa noite. Eu me sinto honrado de estar aqui pela graça do Senhor, em nome do Senhor, para estar aqui trazendo mais uma vez um estudo guiado na palavra do Senhor. E como a gente havia dito e como eu gosto de dizer, que tudo demanda tempo e estudo também. Talvez vocês tenham percebido que eu não postei vídeos anteriores justamente por isso, porque eu demorei exatamente esses dias que eu fiquei nesse intervalo de tempo para estar estudando, porque estudar é muito importante. E quando se trata da palavra de Deus, devemos estudar com empenho. Mas eu gostaria de falar hoje para vocês que a gente vai dar sequência em Números capítulo 10, dos versículos 11 aos versículos em diante. E hoje, pela graça de Deus, a gente vai encerrar o capítulo de Números, capítulo 11. Mas antes, eu gostaria de convidar todos vocês que estáis aqui hoje presentes para que nós possamos pedir ao Senhor em oração, para que nós oremos ao Senhor, pedir a orientação divina, a força dele, para que nós demos início a esse estudo. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos hoje em Tua presença, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse estudo, pelas forças que o Senhor nos tem dado, por esse trabalho que tem sido mantido. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que sem Ti nós nada somos, Senhor. Nós somos apenas vasos pequenos de barros e frágeis, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar nos acolhendo em Suas mãos, nos ensinando, Senhor, a nós estudarmos as Suas palavras. Que o Senhor seja o nosso professor e nós sejamos os seus alunos, ó Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a concentração necessária para que nosso olhar não se desvie, para que nosso coração esteja aberto, assim como também nossos ouvidos estejam prontamente abertos e atentos para ouvir as tuas palavras, ó Pai. Faze-nos de nós, Senhor, pessoas que podemos levar com a dignidade, com a graça, com a honra e glória do teu santo nome, o Evangelho para as outras pessoas. Que esse estudo seja estudo para edificação. Te pedimos, Senhor, que nós estejamos realmente aptos para escutar, aptos para estudar as tuas santas palavras. Tudo isso nós te entregamos nas tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, a gente está lendo Números capítulo 10 e versículo 11 até o versículo 36 hoje. Então convido você para que você possa estar lendo esses versículos comigo, que nos vai dizer assim. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram, segundo suas jornadas do deserto Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu bandeira do arraial dos filhos de Judá segundo seus exércitos. E sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército das tribos dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zoar. E sobre o exército das tribos dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército das tribos dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazor. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo seus exércitos. E sobre o seu exército estava Izer, filho de Amissadai. E sobre o exército das tribos dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Essas eram as jornadas dos filhos de Israel, segundo seus exércitos, quando partiram. Disse, então, Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse:
Vulo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse, ora, não nos deixe, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Nos servirás de guia. E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminhou 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles de 3 dias, para lhes buscar o lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. E acontecia que, partindo da arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os odiadores. E, pousando ela, dizia, volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Aqui a gente tem um trecho que, depois de todo o processo que envolveu ali, depois da construção do tabernáculo, capítulos anteriores vão nos dizer isso, depois que dessas 2 trombetas que elas foram feitas, as 2 trombetas de prata, agora a gente vê que depois de extremamente um tempo parado, extremamente parados, 11 no caso ali, eles ficaram parados. Agora, pela primeira vez, o versículo vai nos dizer isso. Vai nos dizer no versículo 3 que os israelitas partiram. Eles partiram da onde? Eles estavam no Monte Sinai. E eles partiram pela primeira vez ali. Agora, eles partem e a nuvem parou no deserto de Parã. Veja só que interessante. Essa nuvem que acompanhava os israelitas tinham ali como um símbolo notório da presença de Deus no meio do seu povo. Era uma nuvem que, se a gente for parar para observar, essa nuvem não só encontra aqui, mas também, né, no Novo Testamento, essa nuvem ela vai aparecer. Por que eu estou falando isso? Só para a gente entender que o Senhor, ele pedia para armar e desarmar o tabernáculo. Onde o Senhor dissesse que eles iriam acampar, ali eles acampariam. Segundo a ordem do Senhor através, por intermédio de Moisés. Então isso é muito importante a gente entender. E no Novo Testamento, em Atos, vai falar que uma nuvem o cobriu o seu rosto. Falando sobre a ascensão de Jesus Cristo. Se eu não me engano, Atos capítulo 1. Mas, olha que interessante. Eles vão partir pela primeira vez. A primeira vez que eles vão partir para começar a sua jornada. Na verdade, a jornada dos israelitas já tinha começado ali, quando eles saíram da terra do Egito, da terra onde eles eram escravizados. Ali começou a jornada dos israelitas. Ali começa a jornada deles para seguir caminho à terra prometida. Coloque na cabeça de cada um de vocês uma coisa. O livro da palavra do Senhor, o livro de Números, ele tem como um símbolo a caminhada cristã aqui na terra, rumo à terra prometida. Ele tem essa simbologia envolvida. As murmurações no meio, a gente vai ver que mais para frente vai haver as murmurações. Mas aqui agora os israelitas partiram. A gente leu nos versículos anteriores que quaisquer tempo que a nuvem ficava ali, repousava sobre o tabernáculo, eles deviam ficar ali. É naquele lugar que eles iam ficar. Conforme a nuvem levantava, eles partiriam. Segundo quando a nuvem levantava e quando a nuvem repousava. Segundo dada a ordem, eles iriam fazer isso. E eu gostaria de falar aqui também mais uma coisa. Havia uma ordem. O que eu falei desde o começo, quando a gente falou das ofertas dos príncipes que foram tragas ali. As ofertas dos príncipes, elas foram tragas. Está lá em Números capítulo 7. São 12 príncipes e trouxeram as mesmas ofertas. O que eu havia dito lá? Que o Senhor Deus, ele é um Senhor organizado. A gente vai ver esse princípio na palavra de Deus, da organização do Senhor, desde o começo. Lá em Gênesis capítulo 1, a gente vai ver isso,
como que o Senhor ele é organizado. Como o Senhor ele é planejado, é claro, tá? Mas é só para a gente entender. Então, havia também uma organização de acordo com que aquelas bandeiras fossem saídas. Tinha uma sequência que eles iriam marchar, que os israelitas iriam marchar. Aqui vai nos dizer que, versículo 14, porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. Vamos nessa parte A do versículo. Aqui então primeiramente partiu os de Judá. Os de Judá pegaram e eles foram os primeiros a partir ali. Só arrumar aqui para o caderno aqui. Eles foram o primeiro. Olha que interessante, o que lá em Números, capítulo 2, capítulo 2 mesmo? Capítulo 2 e o versículo 9 vai nos dizer uma coisa muito interessante. Veja bem, Números capítulo 2, versículo 9 fala que os de Judá, eles marchariam primeiro. Olha só que interessante. Fala assim, ó, todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo seus esquadrões. Agora presta atenção nessa parte. E estes marcharão. O verbo está no futuro ainda vai fazer uma ação. Esses marcharão primeiro. Então, esses daqui eram os primeiros. Os de Judá, eles começavam a marchar primeiro. Eles eram os primeiros ali. Lembrando que o acampamento das tribos no redor do tabernáculo ali ficava, tinha uma divisão. Eu já disse isso no vídeo anterior. Inclusive deixei um quadro para que vocês pudessem ver sobre essa divisão. Tá? Então eles marchavam primeiro. E lá tinha as insígnias deles também. O emblema, né? O emblema da logo, vamos dizer assim. Versículo 18. Aí agora a segunda partida vai ser: partiu a bandeira do arraial de Ruben. Agora a segunda é de Ruben. Eu vou ler o outro versículo. Então partiram os coatitas. O que os coatitas faziam? Qual que era a função dos coatitas? A gente vai ver lá em Números capítulo 7 que quando houve aquela divisão, quando foram oferecidos ali bois, ofertas, quem que não ficou com bois? Quem não ficou? Foram os coatitas. Lá vai nos explicar porque o serviço dos coatitas era carregar o santuário. Por isso eles não tinham a necessidade extremamente de ter algum animal que coisa. Até porque o santuário ele não era carregado por animais. Ele era carregado nos ombros ali dos coatitas. Ele tinha sua função. E os outros, versículo 21, então partiram os coatitas, levando o santuário. E os outros levantaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Agora vai nos dizer que partiu a bandeira do arraial de Efraim. Agora saiu de Efraim, agora eles vão partir. E depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan. O que eu quero dizer com essa ordem de partida? Que há uma coisa muito interessante. Está lá em Números capítulo 2, versículo 9, vai nos dizer essa ordem. Eu estava vendo aqui que lá em Números 2 fala a ordem das partidas dele. Nós já leu o versículo 9 de Números capítulo 2, então a gente vai dar sequência. Acompanhe comigo aí. O versículo 16 vai nos dizer assim: todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450. Segundo seus esquadrões, esses marcharão em segundo lugar. Ou seja, primeiro, o que saía aqui eram os de Judá. Segundo, os de Ruben. E essa ordem, essa mesma ordem aqui, ela está sendo respeitada em Números capítulo 10. Essa mesma ordem. Olha só, vamos voltar lá para a gente entender. Números capítulo 10, primeiro no versículo 14, partiu os de Judá. Depois os de Ruben, versículo 18. Números capítulo 2 e versículo 24. Vai nos dizer assim, ó. 2:24 fala assim, ó. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo seus esquadrões. E esses marcharão em terceiro lugar.
Vamos voltar para Números 10, que nós estamos estudando. Em terceiro lugar, aqui vai nos dizer, versículo 22 de Números capítulo 10. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim. Ou seja, a ordem está sendo respeitada também. Até porque essa referência ela condiz exatamente com esse capítulo aqui. Essas referências de Números capítulo 2. E por último, o versículo 31 vai nos dizer assim. Vai nos dizer que, Números capítulo 2, versículo 31. Todos que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Então, quem marcharão em último lugar era os de Dan. E a gente vai olhar aqui que quem que partiu, versículo 25 de Números capítulo 10, fala que partiu a bandeira do arraial de Dan. Agora eu gostaria de chamar a atenção para a gente entender dos versículos 29 até o versículo 32. A gente não tem uma resposta de Obabe aqui. Moisés pediu para que Obabe ficasse com ele. Olha, que vai nos dizer que disse então, versículo 29, Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Nos caminhos, nós caminhamos para aquele lugar que o Senhor disse. Vou-lhe darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele disse, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse, ora, não nos deixe, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, nos servirá de guia. Aqui a gente não tem aqui uma resposta que Obabe deu a Moisés, porém o que dá para entender é que depois ele acabou aceitando essa proposta. Então eles partiram do monte, caminho de 3 dias e juntamente, é claro, com a Arca da Aliança. E no versículo 34 vai nos dizer que a nuvem do Senhor, presta atenção, ia sobre eles de dia quando partiam o arraial. Olha que interessante. A nuvem depois à noite ela ficava como uma aparência de fogo. Vejamos bem. Aqui a gente já entendeu que os israelitas, agora que eles vão dar, olha só como que a gente vai entender isso agora. Agora que eles vão começar a dar os primeiros passos. Os primeiros passos que eles vão dar para a caminhada. A gente vai ver que essa caminhada deles foram difíceis. Isso faz me lembrar de um versículo da palavra de Deus que fala, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus, até arrepio. Muitas pessoas, eu vou falar um pouquinho aqui, não vou fugir muito do tema não, mas gostaria até de falar isso, porque depois a gente retoma aqui. Olha só, a gente vai ver nos próximos capítulos que esse povo, eles começaram a murmurar, não diferente de nós. Talvez a gente julga muitos israelitas que estavam ali murmurando, nossa, mas que povo chato e tal. Mas a gente tem que entender que a gente também, de vez em quando, a gente é assim. A gente é falho. Mas, não vou prolongar, vamos lá. O que eu queria falar porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando eu lembro desse versículo, que vem na minha mente esse versículo, eu lembro de uma coisa. E é claro, tem várias outras aplicações que tem para ele, mas eu lembro aqui agora, eu estou lembrando. Muitos dos israelitas foram chamados, mas quem entrou na terra prometida foram apenas 2. Foi Josué e Caleb. Foram os 2 que entraram na terra prometida. Será que não faria sentido? Olha só, muitos são chamados. Quantas pessoas o Senhor chamou? Mas apenas 2 foram escolhidos para entrar na terra prometida. A gente vai ver isso em outros estudos, tá bom? Mas e voltando aqui então, a gente vai ver que no versículo 34, 35 em diante, que quando partia a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os odiadores. Quando a arca ela era levantada, Moisés falava isso. E quando ela repousava, Moisés pediu para o Senhor voltar. Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Isso daqui é muito.
interessante. O estudo de hoje foi bem básico, bem curto, e eu agradeço de coração cada um de vocês que está aqui. Lamento informar-lhes, mas que eu não vou não vou editar esse vídeo, tá bom? Quem sabe o próximo aí a gente possa estar editando, mas esse daqui por enquanto eu não vou editar. Então eu gostaria de dizer para você, se você ficou com alguma dúvida, se você não foi bem claro ou precisou de alguma coisa para reforçar, você pode estar falando aqui para nós, falando aqui para mim, e peço mais uma vez que vocês possam estar orando por mim. O trabalho do Senhor, ele é um trabalho espiritual. E eu gosto de falar. Talvez vocês vão estranhar que o Alex não postou tal dia. Quando acontecer isso, não se preocupe. É porque eu ainda estou estudando. E eu sou uma pessoa só. A gente sabe que é meio corrido. Acaba que a gente tem que estudar bastante. Apesar que não dá para falar tudo nesses estudos. Porque tem muitas coisas. Acaba a gente... Infelizmente fica alguma coisa para trás, depois a gente vê, mas numa breve oportunidade a gente pode estar fazendo outras coisas. E em relação aos vídeos que eu falei que eu ia explicar sobre o holocausto, sobre os tipos de sacrifícios que tinham ali, eu ainda vou fazer esse vídeo. Eu vou fazer ele, tá? Eu vou gravar ele, vou editar ele e cada mês eu vou postar um vídeo desse diferente. Porém, é como eu falei, demanda tempo. Apesar que eu já estudei esses capítulos, mas é bom eu estudar de novo, a gente só aprende. A escola de Deus é uma escola que nunca se forma, porque a gente sempre aprende coisas novas. E eu gostaria de falar com vocês que aqui a gente teve então uma ordem do Senhor hoje, uma ordem no sentido de organização. O Senhor é um Senhor organizado. A gente teve aqui um diálogo de Obed, aqui nos diz isso. E a gente teve aqui também a referência lá com Números capítulo 2. Depois, se você quiser pegar essas referências e anotar elas, é bom. Eu aconselho que você possa estar anotando essas referências, tá bom? No mais, que o Senhor vos abençoe essa palavra no seu coração. Se algo tem faltado da minha parte, ore ao Senhor e peça para que possa Ele estar acrescentando na minha vida, tá bom? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. E como muito de costume e como de sempre, vamos orar ao Senhor e agradecer por este momento de paz, por este momento de estudo da palavra que nós tivemos com Ele. Vamos, se possível, eu gostaria de convidar você para fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai e Pai de bondade, nós estamos aqui, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome, ó Pai, pelo esse estudo que o Senhor nos tem dado em nossas mãos, pelas ferramentas que o Senhor nos tem provido, Senhor, para nós estarmos firmes em Tua palavra, ó Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem dado cada dia, ó Pai, novas oportunidades para estarmos, Senhor, concentrados em Tuas palavras, Senhor. Nós te pedimos força, Senhor, porque sabemos que nós somos carnais e estamos sujeitos a tantas tentações do mundo, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar dando força aos cansados, aos que estão já desanimados com suas vidas, ou não estão querendo mais seguir as suas carreiras espirituais. Ó Senhor, dá força a essas pessoas, Senhor. Restaura o vigor deles novamente, ó Pai, para que eles, Senhor, possam estar provando da Tua palavra, para que eles possam estar, Senhor, olhando para a Tua palavra, Senhor, com gosto, Senhor. Ó Pai, nós queremos Te entregar estas almas que estão aqui hoje, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos entregar essas pessoas que estão aqui realmente de coração aberto, Senhor, que estão para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, que tem um desejo de entender nos corações delas, Senhor, qual seja a Sua vontade, não a nossa, ó Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, por todas essas pessoas que estão aqui e também por essa plataforma, por esse trabalho, porque nós sabemos que se algo tem acontecido de bom aqui, ó Pai, é pela Tua permissão, Senhor. Nós nada podemos fazer sem Ti, ó Pai. Ó Senhor, nos ensina a estudar mais sobre a Tua palavra, Senhor. Ensina nós a ter mais amor, a mais temor a Ti, ó Pai. Que nós sejamos fortalecidos e revestidos do Teu santo poder, Senhor. Que nós possamos estar cada dia, Senhor, desviando os nossos olhos do maligno, Senhor. Ó Pai, quantas pessoas têm apostatado das suas fés em Ti. Quantas pessoas, Senhor, estão desviadas dos Teus santos caminhos. Talvez já provaram qual seja a boa, agradável palavra do Senhor, mas por algum motivo, por alguma razão, elas acabaram caindo em laços pecaminosos e se desviaram de Tua palavra, Senhor.
Rogo pela compaixão de cada um que o Senhor tem, Senhor. Que essas pessoas possam estar repensando no seu coração, Senhor. E elas possam estar, Senhor, voltando a Ti, Senhor. E provando, assim, do quão bom e suave é Te servir. Gratos nós Te honramos e glorificamos o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por ter ficado até o final. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.